mesmo que fosse crime o ato preparatório, isso já seria nulo. Porque a suposta vítima está despachando, está decidindo no inquérito. Isso não é possível. Em democracia, a mais vagabunda democracia do mundo não admite uma coisa dessa. Militares sabem o papel que eles têm que desempenhar. Mas quem não sabe o papel que tem que desempenhar, e desempenha exatamente o contrário, é o ministro Alexandre de Moraes. Porque, veja bem, se esse plano era para matar Lula, Geraldo Alckmin e ele próprio, Alexandre de Moraes, ele seria a suposta vítima. E como suposta vítima, como é que ele está despachando prisão preventiva de pessoas que seriam os supostos criminosos que lhe ceifariam a vida? Se já está errado, o fato disso está sendo usado para acuar o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque ninguém revela nada na sua inteireza. A gente fica no Brasil com nuances. Quando eu era mais jovem, eu costumava ir para Miami, Gesiane, e eu dizia assim, não há sacanagem que a gente passava naquelas avenidas, né, que tinha show de striptease, de sexo. Eu falava, não há sacanagem maior do que um show de sexo implícito. Um show de sexo implícito é a coisa mais covarde que existe. Se até o sexo tem que ser explícito, você imagina uma safadeza dessa contra o Brasil, contra a nação. Isso é interesse nacional. Agora, nós estamos aqui só na penumbra, só com imagens que o ministro Alexandre de Moraes recorta, sob medida, e oferece como migalha à população brasileira. Como no caso das imagens da Itália, em que ele e seu filho teriam sido supostamente agredidos pela família Mantovani, e na primeira oportunidade em que, pela primeira vez na história da justiça brasileira, no país redemocratizado, não se permitiu aos assistentes técnicos da parte obterem uma cópia dessas imagens. E ali, municiados de lápis e papel, o que é ridículo, inconstitucional, autoritário, eles disseram: o que a Polícia Federal ofereceu à imprensa até o momento são frames adulterados que não mostram que o agressor, na verdade, foi o filho do ministro Alexandre de Moraes. E nós continuamos na penumbra, nós continuamos no escuro. E aqui volta-se mais uma vez, criminalizar o ato preparatório. Repito, não sei se o Brasil faz bem ou mal de não criminalizar, mas no Brasil, a opção do legislador é não criminalizar. E o juiz, ele não pode fazer outra coisa em matéria de direito criminal a não ser seguir a lei. E isso está tão escrachado, porque se lá atrás ainda existia algum verniz de Alexandre de Moraes poder estar certo, poder ser alguma espécie de anjo, como no livro de Salman Rushdie, Os Versos Satânicos, nós temos agora cristalinos, os vereditos satânicos. Porque ele está decidindo e mandando prender num processo em que ele é assumidamente a suposta vítima. Caio. E aqui eu continuo com 3 pontos que são controversos nessa história toda. Vamos desenhar. Como já bem dito pelos colegas e pelo Pavivi, o Moraes, como uma possível vítima, não poderia ter despachado essa denúncia, certo? E isso me faz lembrar da atuação recente do Moraes no TSE, dizendo para o seu juiz auxiliar ser criativo, né, para achar algum crime para os seus desafetos. Não, da Oeste, especificamente, contra a Oeste. Ele mandou usar a criatividade contra a Oeste. Use a criatividade. Então, isso já é muito controverso, para não dizer outra coisa, porque nós nem podemos dizer outra coisa, né? Outro ponto controverso é a PF, em algum momento, ela trouxe alguma prova? Não. Tudo que a gente tem é a PF destaca o relatório da PF, e isso já basta como verdade. E aí nós não podemos esquecer quem é o chefe da Polícia Federal. Então nós temos o Andrei Rodrigues, né, que foi
coordenador da segurança de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o então presidente. E temos o ministro Lewandowski, que é quem comanda a Polícia Federal, que é um ex-STF. Então, olha a inconsistência que nós temos aqui. Olha o quanto é controverso essa história. Está muito claro que é uma perseguição ao presidente Jair Bolsonaro. Eles querem tentar todas as táticas possíveis. Já tentaram joia, já tentaram minuta de golpe, agora vem com mais essa palhaçada. Isso é uma palhaçada. E tem mais um ponto ainda, que é a mídia, que é o pior ponto de todos. Porque se você assistir a Globo News... Nossa eles senhora, hoje teve até o Bin Laden na Globo. Teve até o Bin Laden, Caio. Cara, eles estão sentados todos ali, conversando, com um telão de LED, dando destaque, sabe a quê? Eles estão dando destaque, não a provas, ao relatório da Polícia Federal. Como se isso fosse uma prova. E que não é. E aí cria-se essa narrativa toda, cria-se a ilusão na cabeça da população de que de fato houve. Porque aqui, se você for acompanhar, o próprio relatório cita a possibilidade de envenenamento. A possibilidade. E depois vem outro e fala de metralhadora, granada. Então transforma-se um relatório que diz que possibilidade já é um crime. É uma prova. Isso é bizarro. A que ponto a nossa sociedade chegou? A que ponto essa mídia criminosa chegou? Porque é ela que sustenta essa farsa que o brasileiro está inserido. São essas pessoas, pseudo-jornalistas. Só fazer um comentário. Eles conseguiram dizer que é possível você dar um golpe de Estado no final de semana com a Bíblia na mão, com batom, sem ter ninguém, nenhuma autoridade e sem força armada. Agora estão querendo dizer o seguinte, é possível você ter um assassinato impresso pelos supostos assassinos em 3 folhas no gabinete da presidência da República, do governo. Impresso lá dentro. Impresso lá dentro. Não é imprimido, tá? Desculpa, pedir desculpa para a sua excelência, a primeira-dama. Imprimido para a presidência da República, né? E ali que vai ser distribuído com a possibilidade de envenenamento. São os primeiros assassinos que dizem assim: qual é o veneno? Não falam, como é que a gente vai assassinar? A gente decide no caminho, mas é possível ser isso, é possível ser copo d'água, é possível ser refrigerante, é possível ser inclusive ser usar arma. E até aí você já criou uma imagem, por quê? Porque foi impresso dentro do Palácio do Planalto, ou seja, você já incriminou o Bolsonaro, porque foi dentro. É isso aí. Foi dentro. Mas isso incriminou para quem? Para os imbecis. Porque quem tem um mínimo de raciocínio consegue olhar para isso de maneira crítica e falar: pelo amor de Deus, o que é isso que nós estamos vivendo? O que é isso que nós estamos vivendo? O que vivendo? é isso que nós estamos lendo? Como diria Maria do Rosário, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é... Ô, Geisiane, mesmo que fosse crime no Brasil, atos preparatórios, vamos imaginar, vamos dar a colher de chá para a Globo, vamos dar a colher de chá. Vamos imaginar que, hipotética, é crime no Brasil ato preparatório. É um crime tão grave quanto o crime consumado. Vamos partir dessa hipótese, que eu não gosto de ser injusto. Mesmo que fosse crime o ato preparatório, isso já seria nulo. Porque a suposta vítima está despachando, está decidindo no inquérito. Isso não é possível. Em democracia, a mais vagabunda democracia do mundo não admite uma coisa dessa. Quem é que está falando? É o Pavinato? Não! É a lei brasileira. Então eu repito aqui meu apelo ao Supremo. Bloqueiem o site planalto.gov.br. Porque enquanto o site planalto.gov.br, que é o site onde está toda a legislação brasileira, enquanto esse site perigosíssimo estiver no ar, isso vai mostrar a ilegalidade, a inconstitucionalidade,
O ato antidemocrático que está sendo tomado aqui mais uma vez, Geisiane. Professor. Só fazer uma frase. Muito provavelmente, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, vai dizer, não é contra mim, eu estou isento disso, porque foi contra o Estado brasileiro. Certamente ele concluiria, é que o Estado sou eu. Ô, professor, mas é exatamente isso. O Estado brasileiro, aquele Estado com letra maiúscula que a gente aprende lá atrás nas aulas de ciência política, é o Alexandre de Moraes. Quando eu li essa notícia, a primeira sensação que eu tive é que os gabinetes estão todos assistindo a Revista Oeste, porque durante toda a nossa programação nós sempre questionamos que golpe de Estado é esse com bolinha de gude, estilingue, batom, Bíblia, terço, bandeira do Brasil e senhorinhas de 70 anos para lá. Então, Posso fazer um alerta? Um amigo falou, olha que curioso, lançaram isso agora durante a reunião do G20, em que o Brasil está sob crivo, está tentando demonstrar que tentaram dar um golpe de Estado dele. Desculpa ter feito esse comentário. Por que ele precisa demonstrar isso, professor, internacionalmente? Porque internacionalmente a fama já é de que aqui há de que pelo menos, ainda que ele não seja reconhecido a ditadura, internacionalmente há pelo menos o discurso de que a democracia no país está abalada e está abalada em decorrência das ações tomadas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, pelos outros ministros que são coniventes com todas as ações legais do Alexandre de Moraes. O Lula disse há uns 2, 3 meses que o poder executivo seria mais estreito com o poder judiciário. A Janja disse que o Alexandre de Moraes é um grande parceiro. Quando ela diz isso inclusive na figura do Lula, tá? Reparem que o Lula nunca abriu a boca para falar de maneira mais incisiva em relação ao Alexandre de Moraes. Ele apenas disse que o poder vai se estreitar um pouco mais e tal. Ele não toca de maneira constante nesse assunto. A Janja abrir a boca e dizer que o Alexandre de Moraes é um grande parceiro do governo Lula, de certa forma, é o governo Lula dizendo isso. De certa forma, ela está dando publicidade à opinião do Lula, do Alckmin, de todos os outros petistas. Então, é um grande deslize. Por isso que ela cancelou a agenda e tal, e aquela coisa toda. Mas, voltando à nossa pauta. Eu acho curioso, primeiro, agora aparecer aí que militares dominam a arma. Não, jura? Puxa vida, que surpresa. Então, quer dizer que o militar, ele sabe para que serve cada arma, ele serve o poder de alcance como usa. Puxa vida, eu realmente estou bastante surpresa em descobrir que o militar sabe usar uma arma. E é curioso o time da notícia, não só G20, é curioso o que aconteceu sexta-feira. O moço que foi lá e colocou o explosivo e tal, né? Isso, o rojão de São João. Fogos de artifício. Isso, fogos de artifício de São João. Colocou na cabeça. Então, assim, eu acho o time muito curioso, primeiro. Depois pegou a casa dele, pegou fogo. Pegou fogo. Eu Qual acho a única muito testemunha curioso. que falou do Alexandre de Moraes dentro? Olha, e aí, assim, opinião minha, não é opinião da Oeste, não é opinião, enfim, da mesa aqui, opinião minha. Eu, Geisiane, enquanto cidadã brasileira que vivo numa democracia, não confio na PF, não confio no Alexandre de Moraes, pelo menos até enquanto a Vaza Toga ser investigada em relação ao conteúdo do gabinete formado pelo Alexandre de Moraes. E não quem vazou a informação, porque a imprensa, ela tem o direito de ter o sigilo da fonte. Então, enquanto a PF não investigar as mensagens de use a sua criatividade, enquanto a PF não investigar por que um policial daqui de São Paulo deu acesso de sua senha e usuário para Alexandre de Moraes investigar um pedreiro que foi fazer uma obra no seu apartamento, enquanto a PF não me explicar por que a Revista Oeste tinha que ser punida em opiniões mais ácidas e o que é opiniões mais ácidas da Revista Oeste, enquanto nada disso tiver explicação, me desculpe, mas a credibilidade do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal, que tem o Andrei Rodrigues, que disse agora esse final de semana que tem que regulamentar a rede social e tentou atrelar a tragédia que aconteceu na sexta com o 8 de janeiro, enfim. Enquanto não colocarem luz em cima de todos esses fatos, me explicarem, trouxerem imagens, e de novo, Flávio Dino até hoje não entregou as imagens do Palácio, disse que se perdeu. G. Dias simplesmente foi afastado do cargo. Então, assim, enquanto nada disso foi explicado, infelizmente nenhum desses órgãos tem legitimidade para falar alguma coisa. E assim, coisa patética. Se alguém está planejando um golpe, pelo amor de Jesus Cristo, ninguém vai imprimir numa folha dentro do palácio. Isso é coisa trouxa, é patético. Ninguém faz um troço O Alexandre de Moraes imprime o golpe. Quando ele manda aquelas intimações pro ex pedindo a suspensão de direitos e garantias fundamentais, ele está imprimindo o golpe. Exato. Mas aí ninguém
fala nada. Quando a gente pega a vaza-toga e vê a impressão daquelas mensagens de WhatsApp, isso é impressão do golpe. E vale lembrar mais uma coisa. O Estado, o que é Estado? Matar o presidente da República, o vice-presidente ou o ministro do STF é golpe de Estado? Não. Vou definir Estado para vocês. Estado é a união de 3 coisas: de povo, de território e de direito. Povo, território e direito. Isso é Estado. Então você atentar contra um povo é golpe de Estado. Você atentar contra o território é golpe de Estado. Você atentar contra o direito é um golpe de Estado. Agora, você atentar contra o governo, contra o legislativo ou contra o judiciário é um crime muito grave, é um crime réprobo, pode ser terrorismo, pode ser, seja lá o que for, pode levar à prisão perpétua, mas não é golpe de Estado. Porque o Estado é povo, território e direito. Povo, território e direito. Não legislativo, judiciário e executivo. Isso existe para servir ao Estado, portanto, para servir ao povo, ao território e ao direito. E quando a gente vê legislativo, judiciário e executivo malversando o direito, deixando que narcotraficantes dominem o território e perseguindo o povo, são eles que cometem o golpe de Estado. Porque são órgãos para servir o Estado, que é povo, território e direito. E não executivo, legislativo ou judiciário. Perfeito. Paulo Vivi, só para concluir, eu queria dizer o seguinte: é mais um episódio esquisito com o protagonismo da Polícia Federal que vai ser utilizado para quê? Para uma narrativa para a não aprovação da anistia do 8 de janeiro. Boa. É isso. Mas o professor queria complementar alguma coisa, professor? Eu ia falar exatamente daquilo isso que o Arthur falou. Então, voto com o relator. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.